Ciências Sociais, minha professora de Antropologia Urbana, nunca esqueci, Núbia, não sei se alguém conhece, joga duro. Uma vez fez uma prova e ela colocou nas instruções, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode perguntar ao colega ao lado. Ninguém leu. Ninguém leu. Eu li. Aí, uma altura da prova, eu virei pro colega e falei, vem cá, você acha tal coisa assim? Ele tomou um susto, eu disse, tá na instrução, pode perguntar. Ela deu risada, tá mesmo. Vocês não leem as instruções. Eu coloquei lá que era para responder, né, indicando as respectivas letras, porque na hora de corrigir isso ajuda muito, tá? Professora, eu, como se fosse uma redação, mas eu indiquei cada um dos tópicos. Pode ser assim? Não necessariamente eu fiz uma resposta para cada Se um dos você tópicos, mas eu indicou, indiquei. indicou, né? Então, diga aí, Marcos. O Marco. que está dando o conflito é nós tentarmos adequar a atividade a uma redação acadêmica mais tradicional. E eu entendo o seguinte, eu posso colocar os itens que a senhora elencou, e porque, inclusive, as questões acabam se relacionando, aquele desdobramento, né, da infraconstitucional, as repercussões e tal. Então, eu posso ser mais sucinto, eu posso indicar os destaques da Constituição e as normas infra e quais as consequências, bem pontuado, que é para a senhora de cara já ver o que pediu. Eu coloquei aqui, nesta pesquisa, o aluno deverá indicar qual Constituição servirá de fonte, apontando seu período de vigência e também, letra A, definir o caráter político da Constituição. Pode ser, gente, com estrutura redacional. Né? A Constituição foi, né, porque foi promulgada ou otorgada, né, tem essas características porque as circunstâncias foram essas, indicar os principais elementos, quais são as coisas mais relevantes dessas constituições e as repercussões infraconstitucionais, o que significa dizer, por conta dessa Constituição, que consequências, né, em termos históricos, na estrutura do direito aconteceu, tá? Agora deixa eu ir para minha aula, viu, pessoal? Porque senão a gente não sai do lugar. Eu sei que é natural que vocês tenham dúvida, mas tem mais alguma para depois não dizer que a professora não tira a dúvida? Tem mais alguma? Eu tenho, professora. Ah, Nas normas que você pede, as principais normas da Constituição, é para a gente colocar aquelas que acabaram entrando em vigência durante o período que a Constituição estava vigente também, ou só aquelas que foram instituídas logo quando a Constituição foi otorgada? veja, se foi relevante para o quadro do período constitucional, sim. Se é uma emenda constitucional que foi, né, assim, importante, sim. Porque, por exemplo, a Constituição de 88, que não entra, né, nas possibilidades de vocês, ela tem, ao longo da sua história, algumas emendas constitucionais que são essenciais para compreender a Constituição. Né? Se pegar a reforma administrativa de FHC, lá em 98, 99, né? As reformas previdenciárias. Então, são alterações que são importantes para a compreensão da Constituição. Como a gente está trabalhando com os períodos pretéritos e a gente já sabe os intertícios dessas constituições, é ainda mais fácil para poder dimensionar o que foi e o que não foi importante. Né? Certo, obrigada. Pronto, vamos lá então, gente, porque a gente tem muito para andar aí, viu? Na aula passada eu fiquei numa dúvida com vocês. Eu cheguei a falar a Constituição de 34 ou não? Ninguém nem sabe, né? Não, Eu professora, acho não que... falou não. Não falou. Não, Ela não colocou falou. as duas, Oh, parou meu nesse Deus, slide aí. Tava procurando as Pronto. anotações aqui. Então, ótimo. Vamos lá, então. Retomando aí para vocês. Aí eu já me lembrei. A gente parou falando da revolução, né? Suposta revolução constitucionalista e a Constituição de 34. Então, como eu estava dizendo, a ascensão de Getúlio já foi dentro de bases autoritárias. Assim, o Getúlio já chegou ao poder erguido pelos militares, né? E para garantir a sua manutenção no poder e superar a política do café com leite, ele logo age de maneira autoritária, tendo esse episódio que, para o estado de São Paulo, ele escolhe, eu e Fernando, ele escolhe um não paulista, isso, né, gera ainda mais insatisfação para os paulistanos, vem a suposta revolução constitucionalista,
E no bojo deste movimento houve um pedido, né, um reclame por uma nova Constituição. Getúlio, de maneira muito sagaz, trabalha para sufocar a tentativa de ruptura dos paulistanos, né, e puxa o discurso da Constituição para si. Puxa o discurso da Constituição para si, se o problema é a Constituição, ok, vamos lá fazer uma Constituição. E disso surge a Constituição de 1934, a segunda Constituição do período republicano, e uma Constituição de grande importância quando nós pensamos a sucessão de constituições, uma vez que foi a Constituição que trouxe no seu texto, contemplou a questão dos direitos sociais, né? Então, é uma Constituição que trará como parte do seu rol de direitos a questão dos direitos sociais, que é um dos pontos mais importantes dessa Constituição. Ela vai também mencionar a questão do bem-estar social e econômico. Aí isso tem muito a ver com o contexto, com o momento pós Primeira Guerra Mundial. Então, isso já tinha sido replicado nas constituições europeias, né? Já tinha sido previsto nas constituições europeias a questão do welfare state, né? De um Estado mais paternalista, que desse suporte àquela população que já havia sido atingida pela guerra, e isso vai se refletir no texto da Constituição brasileira, porque servirá realmente, no caso a Constituição alemã, servirá de referência para Getúlio, para quem vai pensar essa Constituição de 34. Um outro ponto, essa Constituição de 34, ela também tem uma característica importante, eu estou aqui voltando para poder pegar esse número, que é o fato de que, na sua aprovação, no momento em que se formou a Assembleia Constituinte para ser aprovada a Constituição de 34, Getúlio, como uma forma de ganhar os setores da indústria recém-nascida no Brasil, né, os setores de classe trabalhadora, admite que parte dessa Assembleia Constituinte seja composta por representantes de classe. Então, entre os deputados, 40 deputados, de 214, 40 vieram de associações de classe que serão representadas nessa Assembleia Constituinte. Foi uma forma de, ao mesmo tempo, né, dele estabelecer o diálogo com um apoio de base que continuará apoiando ele, né, durante todo o período, e também possibilitar, né, um espaço para que esse diálogo com os direitos sociais aparecesse. Não, viu, gente? Aí também é uma coisa que é uma interpretação que eu faço, e até se alguém pensar diferente, ou o próprio Fernando que está aí pensar diferente, eu enxergo que Getúlio faz isso não por uma consciência de classe, né? Não por uma consciência de classe, não por uma consciência da relevância de direitos sociais, mas porque, estrategicamente para ele, aquilo era importante naquele momento. Ele ainda estava se consolidando no poder. E ele era muito, é o que eu digo, até no semestre passado, o Fernando deve lembrar que eu falei isso. Se tem uma coisa que ele era um político nato. Ele sabia muito bem como movimentar as peças para poder sustentar a sua condição de presidente. E ele faz isso na Constituição de 34, convidando essa parcela de representantes de classe para participarem da Assembleia Constituinte e resultando, de certa maneira, resultando na previsão dessas normas, tanto da inserção do bem-estar social e econômico como parte do texto constitucional, como também da previsão de normas de direitos sociais. Então, aquilo que hoje está no artigo 6º e 7º da Constituição Federal surge pela primeira vez constitucionalmente em 34.
previsão de férias, de carga horária de 8 horas diária, 44 semanal, de 13º, de aviso de trabalho noturno remunerado, de hora extra, tudo isso vai ser introduzido através da Constituição de 34. Dois outros pontos que eu coloquei que eu acho que são importantes. Havia, até a Constituição de 34, uma autonomia legislativa dos estados. Como o Brasil tinha, de certo modo, reproduzido o modelo estadunidense, havia uma previsão de que cada estado poderia legislar sobre matérias como direito penal, direito processual civil, e essa Constituição tira isso dos estados, concentra isso na União, como é até hoje. Então, até hoje, os estados têm competência legislativa, mas essa competência não se estende para um conjunto grande de matérias, como os que eu acabei de exemplificar, normas processuais, normas penais, né, tipificadoras de condutas. Então, isso é, até hoje, unificado a partir da legislação federal. E ainda também nessa Constituição de 34, criou a Justiça do Trabalho, que é uma justiça que dialoga com esse texto da Constituição de 34, dialoga com aquilo que foi um dos motes do governo getulista, que foi a previsão, né, a construção de uma legislação trabalhista, da gênese de uma legislação previdenciária. Então, é no governo dele que vai começar assim, o princípio da Previdência Social, com a chamada Caixa de Previdência, e também o princípio do SUS, com um sistema era um sistema de saúde, eu não me lembro agora o termo exato, mas depois vira INAMPS, né? Depois o INAMPS se desdobra em SUS e INSS, tem toda uma trajetória. Eu ainda na minha infância alcancei INAMPS. Você veja que eu estou chegando de lá da pré-história para a pós-modernidade, né, Fernando? Mas esse nome, esse termo INAMPS, eu ainda me lembro, né, quando eu era criança, depois é que houve, porque com a Constituição de 88, que houve a criação do SUS e a separação entre saúde e previdência social. Mas do governo getulista até a Constituição de 88, é uma gênese comum a esses setores de previdência social e de uma saúde pública estruturada a partir da União, tá? Então, são, assim, os principais elementos dessa Constituição de 34, uma Constituição com a vida muito curta, né? Vocês estão vendo já aí na sequência, ver a Constituição de 37, mas que terá uma importância grande por conta desta abertura de espaço para direitos sociais e porque será esta Constituição que vai servir de inspiração para 1946, onde a gente chega daqui a pouco. Mas vamos lá, né? Entre 34 e 37, o que é que aconteceu para nós sairmos de um país com uma Constituição que parecia, né, assim, abrir os braços para o trabalhador, para as classes mais baixas, para a questão dos direitos sociais, e partimos para uma Constituição autoritária? O que é que acontece nesse interstício? Vai acontecer aí a chamada intentona comunista, né? Que foi um movimento liderado no Brasil pelo Luiz Carlos Prestes, com o apoio da chamada Internacional Comunista, né? Três membros da Internacional Comunista foram enviados da Rússia para o Brasil para pensar, estruturar, pensar e colocar em prática um plano de tomada do poder por esse movimento que tinha na figura de Prestes o seu principal representante, né? Prestes era um sujeito que tinha excelentes relações dentro das estruturas militares de base, né? Não nas altas patentes, mas nos militares de base, e que, a partir disso, almejou, né, tomar o poder acreditando que conseguiria organizar um levante que derrubaria a figura do Getúlio Vargas. Fato é que essa intentona comunista não deu certo, né?
Muito pelo contrário, foi um movimento que foi sufocado de maneira muito rápida. Ele, se eu não me engano, ele tenta iniciar o processo a partir do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, é algum estado no Nordeste, se eu não me engano, é Rio Grande do Norte. A ideia dele era ir, né, fazendo crescer o movimento para que quando chegasse no Rio de Janeiro, ele conseguisse, assim, né, chegar, né, ser alçado ao poder já com esse levante das bases. Só que isso não acontece, esses movimentos em outros estados foram sufocados rapidamente, com isso também se conseguiu comunicar ao Rio de Janeiro que havia essa mobilização e o Prestes foi preso, a Olga Benário, que falaram aí que a essa altura era companheira de Prestes, foi presa, os outros dois, o Vitor e me esqueci o nome da mulher que veio com eles, foram presos, né, e o restante, boa parte de vocês, eu imagino que saiba, porque o livro do Fernando Moraes e o filme que foi inspirado no livro conta. Mas para nós, o que é que importa entender, compreender a partir disso? Getúlio já tinha, como eu disse a vocês, um ímpeto autoritário, né? já tinha se estabelecido no poder a partir de uma lógica autoritária. Cláudia, mas ele fez uma constituição com representação classista, uma constituição com direitos sociais. Sim, fez, mas fez porque politicamente era interessante para ele manejar isso a favor da sua manutenção no poder, mas não era o desejo dele. Tanto que, após a Constituição de 34, ele já tinha convocado a figura de Francisco de Campos, que é uma figura da maior importância para entender esse período do Brasil, para lhe auxiliar a pensar uma nova legislação, né, a dar um jeito nessa legislação para poder ele ser garantido no poder. Então, ele vê nessa tentativa de tomada do poder pelo Prestes o prato cheio que ele precisava para justificar um modelo autoritário de Estado. Né? O discurso dele é um discurso que, não por acaso, vocês vão ver que tem uma semelhança com algumas coisas que a gente ouve, porque o discurso dele é de que, olha, vejam aí a ameaça comunista, né? Os russos querem tomar o poder no Brasil, querem chegar ao poder, tomar o poder e transformar isso aqui numa continuidade da União Soviética, vai ser uma espécie de União Soviética das Américas, porque o projeto é transformar toda a América também num continente comunista, avançando, portanto, o projeto do comunismo do continente europeu para cá. Então, ele puxa esse gancho, né, para justificar, né, junto com o discurso, ele cria um tribunal que deveria servir para perseguir comunistas. Então, ele cria uma comissão de repressão ao comunismo, que é uma espécie de caça aos comunistas dos anos 30, com uma polícia extremamente violenta, né? Eu nem sei se é difícil dizer, né, se é mais ou menos, e nem é o tipo de comparação que se quer estabelecer, mas é preciso saber que o governo mas no final, viu, Yuri? Ele se une quando ele vê que não tem mais jeito. No começo, ele era aliado da Alemanha. Inclusive, a Olga Benário é entregue à Alemanha por isso. Imagine vocês, uma mulher judia e comunista despachou, entregou grávida, entregou ela aqui no navio, despachou para lá, para a Alemanha, e ela foi morta lá no campo de concentração. Então, no final, quando ele viu que não ia, que o lado de lá era perdedor, ele aí pulou para o lado de cá. Mas no começo ele estava aliado com a Alemanha, né? Aí tem uma série de outras ramificações com questão da ação integralista no Brasil, tinha uma série de outros pontos. Mas o que é que eu queria deixar claro para vocês? Muitas vezes não se fala dessa interface autoritária do governo Vargas, e o Vargas foi extremamente bruto, né, brutal no seu modelo político. Para assegurar a manutenção do poder,
ele usou de muita violência, né? De muita violência. Então, isso é preciso que se saiba, porque a história acabou valorizando muito os aspectos que podem ser vistos como positivos, né? A coisa dos direitos trabalhistas, a coisa da criação da Petrobras, né? De um discurso de valorização nacional, etc. e tal, e não se discute tanto essa outra interface dele da questão, né, da violência. Então, a partir daí, o Vargas encontra o discurso perfeito para realmente colocar em pratos limpos a questão de ser um governo autoritário. O que é que eu quero dizer? A partir daí não é uma coisa que venha disfarçada. A Constituição de 37 é uma Constituição que tem elementos nitidamente autoritários, claramente, né, de suprimir direitos, de extinguir instituições do Estado sem as quais não se pode pensar num Estado democrático de direito, de relativizar o exercício de determinados poderes, de concentrar nas mãos dele, da figura de Vargas, as decisões. Então, se havia alguma tentativa de mascarar o viés autoritário do governo dele, com a Constituição de 37, isso deixa de existir. Um outro ponto, a expressão Estado Novo deve ser relacionada a esse período que vai de 37 a 45. Né? Eu estou dizendo porque às vezes o aluno pensa que de quando Vargas chegou ao poder já foi Estado Novo. E eu entendo que é a partir de 37 até 1945, porque é quando, em termos legislativos, há realmente a instituição de uma outra estrutura estatal. Né? Até a Constituição de 34 havia uma continuidade na manutenção das bases do modelo republicano que havia sido implantado em 89. Então, a Constituição de 1891, de 1934, com algumas singularidades, mas mantendo as bases. E a Constituição de 37, não. Ela realmente altera essas bases, criando as condições para a gestão autoritária do Estado. Eu coloquei alguns pontos aí, né, a questão da supremacia do Poder Executivo, com a dissolução de todos os legislativos, o federal, o estadual e o municipal. Então, deixou de existir poder legislativo, centralizando tudo nas mãos do Poder Executivo. Lembrando que, no âmbito dos estados, os governadores eram escolhidos por Vargas, tá? Como se dava a legislação desse governo Vargas? Através de um modelo, né, de uma nomenclatura legislativa que eram os decretos-lei. Os decretos-lei nada mais eram do que uma lei de lavra do próprio presidente da República. Se não havia poder legislativo, cabia a ele, enquanto presidente, legislar. E como ele não poderia denominar de lei, porque pressupõe-se que há uma votação, ele, então, se utiliza desse modelo de decretos-lei para realizar, né, legislar durante o período que vai até 1946. Ele extingue a Justiça Federal, né, que era uma instituição relativamente nova, né, se você considerar que havia sido criada pela Constituição de 1891. Então, ele propõe a sua extinção com a Constituição de 37 e ela vai ser recriada lá na frente. E não extingue os demais órgãos do judiciário, né, o judiciário estadual e a própria Justiça do Trabalho que ele mesmo havia criado, mas ele insere um artigo, que é o artigo 185 da Constituição de 1937, onde ele determina que seria ele, através de decreto, que estabeleceria como os processos seriam julgados. Então, ele não extingue o Poder Judiciário, mas ele estabelece um mecanismo de submissão deste Poder Judiciário ao Presidente da República. Na prática,
Esse poder judiciário não tinha autonomia para decidir, por exemplo, com decisões contrárias ao próprio governo, né, determinando que o governo realizasse um ato ou determinando que o governo reconhecesse um direito. Né? E caso isso acontecesse, ele, através de decreto, determinaria que aquela decisão não atendia ao processo ou que não era válida, de forma que, na prática, o judiciário esteve também submisso à figura do Vargas. E, nessa mesma Constituição, ele estabelece o mandato presidencial de 6 anos. Lembrando que, pelas constituições anteriores, era 4, ele muda para 6 anos, dizendo na Constituição... Peraí, viu, que eu já respondo. Dizendo que na Constituição, que eu fui olhar a pergunta, me distraí, dizendo na Constituição que, ao final desses 6 anos, seria realizado um plebiscito com a população para decidir se ele permanecia ou não no poder. Nunca esse plebiscito foi realizado, vocês sabem disso, até porque Vargas permanecerá no poder até 1945, tá? E eu já vou falar sobre isso. Pedro, eu tenho que conferir, mas pelas minhas anotações, né, estaria como na Constituição de 34, tá? Eu tenho que conferir se foi na de 36. Você está trazendo aí, eu não tenho como agora, nesse momento, Você sabe isso, Najib, de confirmar se foi 34 ou 37? Pelas minhas anotações, está com 34. O outro já está dizendo que é 30. Qual que foi a pergunta? Me perdi também no chat. A criação da Justiça Federal. Acrescentando outra coisa aqui. A criação da Justiça Federal, se foi na Constituição de 34 e 37. Acho que foi 34 mesmo, né? Acho que é a Justiça do Trabalho que o pessoal está perguntando, não? Justiça do Trabalho mesmo, Justiça do Trabalho mesmo. É porque eu achei, professor, algumas informações, por exemplo, disse que foi criada em 34, mas fora do âmbito judiciário, só vindo a ser entregada em 46, mas em outra pesquisa que eu fiz, eu vi que ela foi criada em 41, pelo que eu estou vendo aqui, 41, a outra foi 37, eu estou um pouco perdido com relação a isso. Veja, minhas aulas são preparadas a partir de livros de história do direito e da coleção de constituições que eu falei para vocês. Aí eu teria que a Justiça do Trabalho ela é complicada, né? Porque inicialmente ela não foi pensada como estrutura do judiciário, porque os conflitos trabalhistas eles não se encaixavam no direito civil, né? Nos contratos. O direito de greve, todos os conflitos trabalhistas, eles não podiam, na época eles pensavam, não podia ser julgado por um juiz ordinário. Porque os juízes ordinários, eles faziam cumprir os contratos, né? Então, os contratos nunca previam greve, coisas assim, né? Então... Eu me lembro que tinha a coisa do juiz classista, né? Que era o juiz... Isso, então começa como uma estrutura paralela ao judiciário, como se fossem tribunais de mediação, arbitragem com os representantes de classes profissionais, né? Podendo atuar como juiz. Aí depois é que essa estrutura foi incorporada à Justiça Federal. Talvez seja isso, então, né? Assim, o surgimento da previsão constitucional em 34 e a alocação disso como parte ou não do judiciário nas constituições subsequentes. Mas, realmente, eu tenho que conferir. O que eu sei é que as minhas anotações estão com base em livros de história do direito. Né? Então, eu não sei a pesquisa sua, só se eu tiver lido errado, mas eu acho difícil porque eu sempre reviso as aulas antes daqui. Certo? Mas, de qualquer maneira, foi bom você trazer, Pedro. Vamos né, conferir isso. Mas, continuando, então, o Getúlio mudou, né, o mandato para 6 anos com essa previsão do plebiscito que deveria acontecer em 42. Na prática, nunca aconteceu. Ele manteve o poder nas suas mãos, exerceu de uma forma, como eu disse a vocês, muito violenta, muito... Eu não sei qual é a dúvida de Patrick. Qual é a dúvida? Eu não peguei qual é a dúvida do aluno. Era sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade, né?
E é claro O que controle concentrado desde 89, né? Desde a de 1891. Agora, o controle difuso, se eu não me engano, é com a Constituição de 88, né, Fernando? Eu também... Mas tem uma outra coisa também que a gente pode destacar, né, que o funcionamento assim regular daquilo que a gente entende por controle de constitucionalidade, de certa forma é incompatível com o tipo de regime que existia, né? Então, ainda que pudesse É, existir um Supremo Tribunal Federal, isso não significa que ele ia funcionar da forma como a gente espera hoje quando a gente fala de controle de constitucionalidade. Implicitamente, né, a gente pressupõe que o tribunal tem autonomia, que ele possa ter independência em relação ao presidente, né? é. Então, E uma outra nesse coisa, sentido material, digamos assim, né, né? substantivo, a gente pode dizer que que não havia, né, mas num sentido formal, né? É. Não, e uma coisa também, né, gente, que é importante destacar, nesses períodos autoritários, muitas vezes não é que não houvesse a norma constitucional, por exemplo, prevendo a proteção do direito. Ela existia, mas ela simplesmente é ignorada, que é o que Getúlio fez, por exemplo. Né? Getúlio, na prática, nunca observou a Constituição para realizar o seu governo, sempre foi tocando de acordo com aquilo que ele achava que era certo, ou que era, né, interessava ao seu governo. Não obstante, houvesse a previsão. Por exemplo, se você abrir a Constituição de 37, ela tem lá o capítulo de direitos fundamentais. Mas não significa que, na prática, esses direitos fundamentais eram respeitados. Da mesma maneira, o que vai acontecer durante o período militar, durante o período da ditadura militar. A Constituição não suprimiu o capítulo inteiro de direitos fundamentais, mas não houve respeito a esses direitos. Ainda tem essa questão, como o Fernando colocou. Juridicamente está assegurada a existência do Supremo Tribunal Federal, mas factualmente esse Supremo Tribunal Federal não tinha autonomia nenhuma para tocar, né, as suas competências que estavam previstas na Constituição. Tá? Deixa eu ver aqui, teve mais alguma pergunta? Professor, eu estava aqui retomando as minhas leituras de processo do trabalho, e aí realmente, Constituição de 1934, associada ao Poder Executivo, e posteriormente que ela vai ser ligada ao Poder Judiciário. Então, suas fontes estão corretas. Então é isso, é porque como a gente fala Justiça do Trabalho, a gente imagina que era do Judiciário, né? Mas então, em 34, cria-se o que viria a ser a Justiça do Trabalho, sendo esta posteriormente incorporada ao Judiciário. Sala de aula é bom por isso, porque a gente sempre aprende. Vocês e eu também. Mas, então, continuando aí, né? Não se faz o plebiscito, o Getúlio, na verdade, ele acaba sendo, pouco a pouco, né, sofrendo um desgaste político, primeiro por conta, Yuri, dessa ligação dele com o regime nazifascista, as colaborações que ele havia dado à Alemanha nazista. Então, à medida que a Alemanha nazista vai sofrendo desgaste na guerra, isso vai se refletindo no governo dele. Depois há uma margem muito grande de insatisfação da classe militar com a figura do Getúlio, com a presença de Getúlio no poder, e quem tira Getúlio do poder são os militares. Né? São os militares que cercam o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e determinam que ele se retire qual foi o ano? Era para ser em 42 e não teve. Tá? 42, 37 com 6, 42. Então, quem tira Getúlio do poder são os militares, porque não estavam mais satisfeitos. Aí vem aquilo que, não foi aqui, foi na aula de sociologia, mas que eu costumo dizer, né? Os processos políticos no Brasil são sempre de cima para baixo. As rupturas, elas não acontecem por uma mobilização popular. Certamente havia uma parcela da população insatisfeita com Getúlio Vargas, mas não é essa população que se organiza, se mobiliza e tira o Getúlio. Quem tira Getúlio do poder são os militares
que já não se relacionando bem com o direcionamento que ele vinha dando. Já eram 8 anos de... 8 anos o quê? Já eram 34 para 45, 11 anos ou 15 anos, desculpe, 30 para 45. 15 anos dele no poder, né? Ele já estava há muito tempo no poder, e aqueles militares que tinham apoiado ele em 30 já não apoiavam mais, e ele já estava com esse desgaste carregado também. O Brasil tinha contribuído, né, com forças armadas, e aquilo tinha também gerado um desgaste para ele, enfim. O ambiente não fica favorável à permanência do Getúlio no poder, e ele acaba sendo derrubado pelas Forças Armadas. Como não havia, naquele momento, né, o contexto político para a realização imediata de uma eleição, na época assume o governo o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o José Linhares, tá? O presidente do STF assume o poder e faz essa transição para a realização das eleições democráticas no final de 1945. Então, adentramos o ano de 46 com o próximo presidente já eleito, Eurico Gaspar Dutra, um militar que foi eleito, né, pelo voto direto para a presidência da República. Parênteses, Dutra tinha sido aliado de Getúlio. Tá? Dutra era aliado de Getúlio e era um desses que, não aceitando, né, o excesso de tempo que ele estava no poder, o modo como ele vinha conduzindo, se coloca contra e vem a ser eleito em 1946. Com a eleição de Eurico Gaspar Dutra, era preciso, para restabelecer a democracia no Brasil, que uma nova Constituição fosse aprovada. Então, não tinha condições do Brasil manter-se, vamos dizer assim, ou se colocar como um país democrático com uma Constituição autoritária. Era preciso substituir a Constituição, e aí nós chegamos à Constituição de 46, né, com esse cenário que eu estou desenhando aqui para vocês, né, que é um cenário de uma retirada do poder do Getúlio com a ascensão do Eurico Gaspar Dutra pelo voto direto, mas um sujeito que vinha do corpo militar, que tinha sido aliado de Getúlio, portanto, não há, na figura de Eurico Gaspar Dutra, uma real mudança das condições políticas. Quando eu digo assim, o Dutra vai fazer a Constituição, vai restabelecer a democracia, mas é preciso que a gente entenda que ele era um antigo aliado do Getúlio Vargas, tá? Mas, mais à frente, as repercussões disso só vão aparecer já em 64, vésperas do golpe militar. Vamos aí ver a Constituição de 46. Primeiro ponto, essa Constituição de 46, talvez pela urgência da sua aprovação, não teve um anteprojeto de Constituição. Então, não teve um estudo prévio, né, onde se elaborasse um anteprojeto para depois aprovar a Constituição de 46. Regata-se a Constituição de 34, né, retoma aquele texto da Constituição de 34 e vai, obviamente, fazer os ajustes àquelas mudanças que se mostravam necessárias. O Brasil já estava aí, né, com um processo de industrialização bem mais avançado, já era um país que tinha estabelecido... Ai, meu Deus, travou. Voltou, travou. Gente, eu nunca, no dia que travar com uma imagem boa, eu vou dar né, só trava na hora que a gente está fazendo a careta. Mas o Brasil já de 34 para 46, né, já era um país que tinha uma industrialização bem mais consolidada, já era um país que tinha assim, uma classe trabalhadora robusta, já era um país que tentava lutar contra o analfabetismo, que tentava superar a lógica, né, do mandonismo, do coronelismo. Então, havia um cenário que caminhava, ou tentava caminhar para uma mudança. E a Constituição de 46 vai trazer algumas poucas novidades que dialogam com isso.
Em primeiro lugar, novamente falar em unidade nacional. Ah, Cláudia, mas unidade nacional, então isso teve na Constituição Imperial, aparece na Republicana e agora, no meio do século XX, ainda está se falando em unidade nacional? Sim, porque se considera que tanto a Revolução de 30 como o movimento lá dos paulistanos em 32 trouxeram junto a questão de discursos separatistas. Né? Vocês sabem que sempre existiu, e vira e mexe reaparece uma ideia de separar o Sudeste do resto do Brasil, de separar o Sul, né? A República Caudilista, etc. E tal. Então, por isso se cuida de reafirmar a unidade nacional nessa Constituição de 46. Depois, um outro ponto, a previsão de reservas orçamentárias para os países, as regiões Nordeste e Norte, né? Reconhecendo-se a demanda existente nessas regiões, tanto pela questão da seca, como pela questão, né, da situação remota de populações dos estados do Norte, etc. Uma coisa que eu acho importante lembrar a vocês é desta previsão da Constituição de 46, que serão criadas duas coisas que terão grande importância nas décadas seguintes. A SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, que será um órgão que terá uma importância grande no governo federal, né, estrategicamente, e a Zona Franca de Manaus. Também é criada, não aí na Constituição de 46, mas a propósito dessa Constituição, tá? São duas coisas que vêm como consequência disso. Depois, a expansão do elenco de direitos fundamentais. Eu coloquei influência Bezerra. Já havia na Europa, né, mudanças se operavam por conta do final da guerra, trazendo a questão da centralidade da proteção do homem, né, e isso vai se refletir no rol de direitos da Constituição de 46. Ah, professor, e por que eu estudei neoconstitucionalismo dizendo que é a Constituição de 88 que faz isso? Porque a de 46 não dura quase nada. Né? Então, o propósito que havia, se é que havia realmente, de garantir, né, a concretização desses direitos fundamentais, não vai adiante. Incremento da autonomia municipal é com a Constituição de 1946 que se cria o rol de impostos municipais, desculpe, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. IPTU, ISS, Imposto de Transmissão Intervivos, né, ITVI, então é com a Constituição de 46 que vai se criar, e isso tem uma importância grande, gente, porque é isso que garantirá uma maior autonomia para os municípios brasileiros. Lembra que a gente viu isso quando falamos da Constituição Republicana, que trouxe a previsão dos tributos para os estados. Essa, então, estende aos municípios uma autonomia tributária que se reflete politicamente, óbvio, numa margem de autonomia administrativa. Tá? A questão da proteção dos parlamentares, nós tínhamos acabado de sair de um regime autoritário que, entre outras coisas, suprimiu os poderes legislativos. Neste retorno do poder legislativo, né, nesse restabelecimento do poder legislativo, se procurou garantir condições mais seguras para os membros do legislativo. Que condições foram essas? A possibilidade desses membros do legislativo saírem para exercer funções e retornarem para seus mandatos, como é hoje, a criação das CPIs, que existem até hoje, né, e a criação dos tribunais de contas, que também existem até hoje. Não sei se vocês sabem, os tribunais de contas são órgãos de apoio do legislativo, órgãos que fazem a fiscalização das contas para o legislativo. Então, isso tudo é criado na Constituição de 46. Prestem atenção, porque isso vai ser criado na Constituição de 46, isso vai ser, né,
assim, revisto pelas constituições de 67 e 69 e retomado pela Constituição de 88. Por coincidência, nós estamos aí na semana onde a CPI do Covid tem tomado a centralidade, né, dos jornais, das notícias e etc. E, por exemplo, a previsão das comissões parlamentares de inquérito é algo que aparece pela primeira vez na Constituição de 46. Assim como o Tribunal de Contas, assim como a possibilidade de um deputado, senador, exercer uma função política e depois retornar para o seu mandato, tá? E o último item que eu coloquei aí para vocês, a questão do princípio de legislação sobre reforma agrária. Isso será um dos pontos importantes da Constituição de 46. Primeiro porque nós temos uma história que nasce da questão da terra, né? Então o Brasil ele é, a princípio, dividido em capitanias hereditárias e entregue a proprietários privados. Esse modelo latifundiário permanece durante séculos no Brasil. Nunca houve a previsão de qualquer intervenção nessa propriedade, né? Qualquer possibilidade de intervenção nessa propriedade. Muito pelo contrário, a propriedade foi tratada como direito absoluto durante todo o tempo da trajetória, né, do direito civil brasileiro até a Constituição de 88, e a Constituição de 1946 trazia aí, vamos dizer assim, um princípio, né, de previsão de questões associadas a uma possibilidade de reforma agrária. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, no artigo 141, a previsão da possibilidade de desapropriação para atender os requisitos de necessidade, utilidade pública ou interesse social, sem prejuízo do pagamento de indenização. Para a gente ir caminhando para o encerramento da aula, por que que isso é importante? Primeiro, pelo que eu acabei de dizer a vocês, né? Agora o pessoal está aí resgatando. Olha essas pesquisas de vocês, viu, gente? Primeiro ponto que eu já disse aqui a vocês. O fato de nós termos tido uma história colonialista e, né, no período imperial, na Primeira República, totalmente protetiva da propriedade privada. Então, essa regra, ela quebrava pela primeira vez algo que até então não se tinha tocado no direito brasileiro, que era a propriedade privada, especialmente a propriedade rural, né? E segundo ponto, porque será esta previsão da possibilidade de reforma agrária que vai aparecer no discurso do Jango e que vai servir de premissa para uma das premissas para o golpe militar de 64. Tá? Então, é importante que a gente perceba isso. Não é apenas a previsão localizada na Constituição de 46. É um dos elementos que eu coloquei para vocês na atividade. São as repercussões posteriores disso, né, aparecendo como parte do discurso, né, do discurso no cenário político, como parte, vamos dizer assim, da pauta política que foi colocada nos anos subsequentes e sendo um dos motes que supostamente justificou, né, que justificou o discurso dos militares. Supostamente a ideia que os militares trazem de que esse discurso de reforma agrária era mais uma vez o comunismo querendo tomar o Brasil, etc. e tal. Antes de eu encerrar, uma coisa que eu queria, né, chamar a atenção de vocês, porque eu acho fundamental, inclusive porque a história, lá no começo do curso a gente viu isso, ela serve, entre outras coisas, para que a gente compreenda o presente a partir do passado. E existem dois elementos que nós vimos na aula passada e nessa,
que serão elementos que se repetem na história do direito e na história do direito do Brasil, né? Que são a presença dos militares, né, nos momentos de crise e o discurso de que existe uma ameaça comunista. Então, isso aparecerá com Getúlio, a presença dos militares e a ideia de uma ameaça comunista, inclusive com a criação da primeira fake news da história brasileira, o Plano Cohen, que era um suposto plano que mostrava que estava tudo pronto para os comunistas matarem autoridades, tomarem o poder, retirarem as terras, etc. E depois, um membro do governo de Getúlio disse que era tudo uma grande armação para poder justificar o Estado Novo. Então, os militares e esse discurso de ameaça comunista aparecem com Getúlio, vão aparecer aí nos idos dos anos 60, né, às vésperas do golpe militar, mais uma vez, né, os militares aparecendo e a ideia de que quando o Jango levantou, né, a proposta de fazer a reforma agrária era o comunismo que estava prestes a tomar o poder no país e fazer disso aqui um Estado comunista, etc., etc., né, era a União Soviética que com seus tentáculos de lá da Europa estava interferindo aqui no Brasil. E depois reaparece na história recente, mais uma vez, né, esse discurso de que nós estávamos prestes a nos transformarmos num continente comunista e que isso justificava, né, a retirada do poder, etc. Então, é preciso que a gente perceba como há elementos repetitivos na nossa história, né, como há coisas que se repetem na nossa história, tá? Tudo bem, gente, quem está precisando sair, tranquilo, certo? Isso eu acho que é importante de nós percebermos, porque não adianta a gente estudar história, né? Se dedicar a estudar história e não conseguir relacionar com as coisas concretas. E isso, gente, não tem nada a ver com preferências políticas, tá? Isso tem a ver com fatos. É fato, é história, não é de que lado você está, é o que foi. Né? O que eu estou falando aqui é o que aconteceu, literalmente. Inclusive na história recente. Certinho, pessoal? É isso aí. Muito obrigada. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Não vou avançar. Deixo aí, a partir da Constituição de 46, a gente retoma na aula que vem para falar dessa transição, do golpe militar, né, Fernanda? Não sei se alguém... Professora, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a pesquisa ainda. Pode falar, Patrick. É porque aqui, essas principais repercussões infraconstitucionais seriam basicamente as legislações que foram aprovadas sobre a vigência da Constituição que a gente vai analisar, ou é outra coisa? Patrick, veja, podem ser as legislações, claro que vocês não vão ter como fazer um levantamento de todas as legislações, mas talvez trazer aquelas mais importantes, mais relevantes, ou também fatos que estejam associados à existência da Constituição. Eu acabei de dar um exemplo. Então, foi a previsão de uma norma que, né, traz o elemento reforma agrária para a Constituição de 46, que vai fazer com que lá na frente o Jango, né, coloque isso num discurso e sirva de justificativa para os militares sugerirem que existia ali, mais uma vez, uma ameaça comunista. Então, estou apenas trazendo um exemplo, porque foi um exemplo que acabamos de trabalhar em sala de aula, mas essa capacidade de associar o direito, né, a história do direito legislada com a história do direito vivida, né, os fatos que também são consequência da existência de uma Constituição, tá? Ou legislações, como você disse agora, sabendo já que não é possível o aluno levantar todas as legislações. Para mim é muito mais interessante que você traga aquelas legislações mais importantes, mais, né, que tiveram um impacto mais significante e explique por que elas derivam da Constituição. Alguma coisa a mais, gente? Deixa eu ir encerrando aqui a gravação enquanto...
Eu ia olhar que eu vi que Fernando sugeriu uma página, foi o quê, Fernando? Foi naquela parte que o aluno falou da CPI? Isso, é uma página da Câmara falando sobre a história das CPIs no Brasil. Desde a primeira